Meu caro presidente, senador Cícero Lucena, caros ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores. Estou no Senado da República há quase 2 anos. Cheguei em junho de 2014, por ocasião da escolha pela presidente Dilma da senadora Gleisi Hoffmann para integrar o seu quadro de ministros como ministra-chefe da Casa Civil. No ano de 2012, ao final do ano, uma revista de circulação nacional me deu o título de 3º senador mais atuante do Congresso Nacional no ranking do Progresso. E hoje, pela manhã, final de manhã, eu recebi uma honraria da Associação Comercial do Estado do Paraná, uma das mais antigas do Brasil, tem mais de 100 anos, que concedida a poucos cidadãos paranaenses, intitulada de Cidadania ACP, Cidadania da Associação Comercial do Paraná. É concedido, senhor presidente, somente àqueles que defendem os princípios da ética, do respeito humano, da liberdade e da democracia. Eu sou autor de um projeto de lei que, já aprovado no Senado Federal, encontra-se na Câmara dos Deputados, para instituir dentro do currículo escolar, no ensino fundamental, disciplina de cidadania, moral e ética, e no ensino médio, ética social e política. E aqui dessa tribuna já justifiquei as razões da minha sugestão para incluirmos tais disciplinas. Principalmente, nós precisamos resgatar um pouco mais este convívio em sociedade, o respeito ao próximo, o respeito ao mais idoso, o respeito ao cidadão. Cada vez mais eu percebo que damos mais valor aos animais domésticos do que a um irmão de mesmo sangue. E percebo também que há uma crítica muito forte aos políticos brasileiros pela sua postura. Os nossos meios de comunicação são recorrentes os momentos em que demonstram situações que colocam todos nós, políticos, no constrangimento. Eu sugiro que nós venhamos a ensinar um pouco mais de política ao cidadão brasileiro, mas não a política ideológica, a política partidária. Essa você tem que aprender nos bastidores de cada um dos partidos. Mas a política de conhecer um pouco mais os seus direitos e o cidadão também conhecer os seus deveres, deveres para com a sociedade, deveres para com a pátria, e principalmente saber escolher os seus representantes. Pesquisas feitas logo após as eleições demonstram normalmente que 80% da população não se lembra mais em quem votou, meses após as eleições, principalmente as eleições proporcionais, aonde escolhe o seu legítimo representante, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Distrital ou no Congresso Nacional. E mais do que isso, nós precisamos formar cidadãos que vão ser os representantes no futuro. Esse projeto, já na Câmara dos Deputados, foi anexado a um outro projeto e está pronto para votação. Espero que venha na forma de lei e que possamos incluir disciplinas tão importantes, ética social, cidadania moral e política no currículo escolar. O tamanho, a quantidade e o conteúdo, quem vai decidir é a sociedade brasileira dentro do Conselho Nacional de Educação. Mas, senhor presidente, também sou um defensor aguerrido das bandeiras do meu Estado, das bandeiras do Estado do Paraná, que por muitos anos este Estado e os estados do Sul têm sido tímidos. E eu percebo cada vez mais
de que nós precisamos empunhar essas bandeiras e tratá-las de forma diferenciada dentro do Congresso Nacional, criarmos um ambiente propício e favorável à sua aprovação, porque um projeto de lei ele não deve nascer e ser aprovado e ser instituído no mesmo dia. Ele tem que ser gestionado, ele tem que ser construído, ele tem que ser preparado para ser um dia lei. Tem 3 bandeiras do meu estado que eu gostaria de citar no dia de hoje. Em 1988, quando da instalação da Constituinte, nos artigos próprios da Constituição Federal, foi definido as competências para legislar sobre matéria tributária. O que a União diz que é dela, ela legisla, depois vem o Estado, depois os municípios. E foi dito que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços seria de competência dos Estados. E foi dito que o ICMS seria cobrado na produção, no Estado que produz. Por uma emenda de um membro da Constituinte, foi colocada uma vírgula e uma palavra chamada exceção. Com exceção da energia elétrica, porque nos anos 80 a Itaipu produzia metade da energia elétrica do Brasil e se retirou a prerrogativa de gerar ICMS no local da produção. Neste caso, foi para o consumo. Com exceção do petróleo, porque nos anos 80 nós éramos grandes importadores de petróleo e se retirou. No petróleo também será no consumo. Do gás natural e também dos hidrocarbonados. No entanto, se passaram quase 25 anos e a realidade do país é outra. Nós temos vários estados brasileiros produtores de energia elétrica, outros chegando agora com grandes usinas, como aquelas que estão sendo construídas no estado da Rondônia, Jirau e Santo Antônio, e no estado do Pará, a Belo Monte. Nós deixamos de ser um país com uma taxa alta de importação de petróleo para sermos autossuficientes se considerarmos a balança do que exportamos e do que importamos. Descobrimos a maravilha do pré-sal, aonde já está se produzindo e muito, e agora, neste mês de maio, nós vamos ter um leilão que vai do estado do Espírito Santo até o estado do Maranhão, uma fronteira enorme, onde novos campos de petróleos poderão ser instalados e prospectados, gerando uma riqueza ímpar para o Nordeste brasileiro, senador Cícero, que passará a ser um grande produtor de petróleo, a exemplo de poucos estados, como o estado do Rio Grande do Norte, e o estado do Ceará e o estado do Sergipe, hoje, que são considerados produtores de petróleo. Estados como o do Mato Grosso podem ser um grande produtor de gás natural. Então, se nós considerarmos hoje o número de estados produtores e o número de estados consumidores, a realidade é diferente. E por isso eu tenho defendido que nós devemos rever essa questão do ICMS da energia, do petróleo, gás e dos hidrocarbonados, para que tenhamos uma regra só. Se esse é o ano do Pacto Federativo, vamos discutir todos os temas para nós darmos o mesmo tratamento a todos os estados, a todas as unidades federativas, sem desconsiderarmos a necessidade do tratamento do desenvolvimento regional. Também é uma das bandeiras do meu estado a discussão das linhas que tratam o mar territorial. O Paraná e o Piauí, diferente de qualquer outro estado brasileiro que tem mar, as linhas se cruzam a poucos quilômetros das costas. Não são considerados, ou seja, não são considerados no Brasil a regra global, que são as linhas paralelas e os meridianos, que é utilizado por qualquer cidadão brasileiro hoje para se localizar,
nós chamamos de coordenadas geográficas. Além de outras bandeiras, senhor presidente, cito também a criação do Tribunal Regional Federal, que tem sido objeto de muitos comentários nos últimos dias, na imprensa nacional, na imprensa local, também pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. E eu venho à tribuna para dizer ao povo brasileiro que a criação de Tribunal Regional Federal é benéfico à população. O artigo 27 do ato das disposições transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, no parágrafo 6º, aonde se criou os atuais tribunais existentes, os 5 tribunais existentes hoje no Brasil, ele diz que nós devemos levar em consideração 2 princípios para criar esses tribunais: territorialidade e número de processos. Temos 5 tribunais hoje no Brasil. Um no Rio Grande do Sul, chamado de 4ª Região, próximo à costa brasileira. Um no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, a pouco mais de 100 quilômetros da costa brasileira. Outro no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, às margens da costa brasileira. Outro na cidade de Recife, no Nordeste, às margens da costa brasileira. Tudo bem. Grande número da população brasileira está, a grande maioria está nessa costa. E como considerar a questão da territorialidade se temos somente um tribunal no interior do país, que está aqui na capital federal, em Brasília, que atende todo o centro-oeste, atende parte do nordeste, atende o norte inteiro, vai de Minas Gerais ao Amapá, a Roraima, ao Amazonas, ao Acre, a Rondônia, ao Pará, a Bahia, pega o Mato Grosso, pega o Goiás, o Tocantins. Um desembargador federal recentemente me confessou, ele julga 1000 processos por mês e ainda tem no seu gabinete uma pilha de mais de 25 mil processos. Quando nós criamos, na Constituição de 88, os tribunais regionais federais, e aí, senhor presidente, eu digo a Vossa Excelência, que também não está sendo observado, o outro princípio, que é o princípio do número de processos. Nós tínhamos no Brasil, em 1989, 96 mil processos para os 5 tribunais hoje existentes. Hoje, nós temos 1.100.000 processos nas pilhas dos tribunais espalhados pelo Brasil, desses 5 tribunais. Então, também não estamos observando esse princípio do número de processos. Agora, que processos são esses? É bom que se diga. 80% são de natureza previdenciária. 80%. Isso quer dizer, tem quase 1 milhão de processos parados nos porões dos tribunais regionais federais hoje, que são da sua aposentadoria, da sua revisão da aposentadoria. Senhor presidente, o fato dessa morosidade toda na Justiça Federal hoje, do 2º grau, faz com que o cidadão brasileiro seja desestimulado a buscar a justiça. Porque se fosse um tribunal otimizado, um processo rápido, célere, que fosse perto da sua sede, da sua residência, do seu domicílio, não seria mais barato e seria mais eficiente, nós teríamos mais brasileiros buscando a justiça, buscando na justiça os seus direitos. Então, senhor presidente, senhoras e senhores, não posso, de forma alguma, como coordenador da Frente Parlamentar pró-Tribunais Regionais Federais no Brasil, admitir o que tem sido falado na imprensa e nos poderes da República, dizendo que não se justifica a criação desses tribunais. O custo, o impacto orçamentário financeiro dado pelo próprio Poder Judiciário, pelo Superior Tribunal de Justiça, entregue à Frente Parlamentar,
Para a criação dos TRFs, no ano de 2012, demonstra que é em torno de 400 milhões de reais. Muito distante dos 8 bilhões que nós ouvimos falar. O custo total da Justiça Federal brasileira, de primeiro, segundo e terceiro grau, não chega a 8 bilhões. 75% deste custo é do primeiro grau. Então, senhor presidente, considerando a morosidade da Justiça Federal hoje de segundo grau, que julga causas importantíssimas à sociedade brasileira, e não é somente o previdenciário. Eu cito aqui também a discussão que tem o cidadão com relação à prestação da sua casa própria, financiada pelo Minha Casa Minha Vida, financiado pela Caixa Econômica ou por qualquer órgão federal. É a Justiça Federal a competente para discutir o valor da parcela que você está pagando, se você considerar que não é correta. É a Justiça Federal a competente para discutir, para julgar os crimes de contrabando, descaminho, tráfico de armas, de drogas, os crimes internacionais. E o meu estado, o estado do Paraná, o estado do Mato Grosso do Sul, sofre muito com isso, por conta da morosidade da justiça, porque nós somos fronteiras e temos grandes, largas fronteiras secas com o Paraguai e com a Bolívia. Vários estados brasileiros sofrem da mesma forma. Então, senhor presidente, na minha humilde visão, 96 mil processos em 1989 justificaram a criação de 5 tribunais regionais federais no Brasil. 1.100.000 processos podem sim justificar a criação de mais 4 tribunais no Brasil, para observar também o princípio da territorialidade. Teremos um na capital do estado do Paraná, Curitiba, teremos um na capital do Amazonas, Manaus, um na Bahia e o outro em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Só assim nós daremos à justiça brasileira a celeridade que ela precisa e daremos ao jurisdicionado o tratamento que ele merece por ser cidadão brasileiro. E para finalizar, senhor presidente, eu rogo ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, que seja promulgado essa proposta de emenda constitucional o mais rápido o possível. Chegou à mesa do Congresso na última sexta-feira. Já estão com todos os autógrafos prontos. Está preparado e esta proposta já está gestionada dentro do Congresso Nacional. É uma emenda constitucional proposta por um senador da República no ano de 2001, votado no Senado Federal, e desde 2002 foi aprimorada na Câmara dos Deputados, sendo votada em primeiro e segundo turno agora no ano de 2012. Então, está devidamente pronta para ser promulgada e é justificável a criação dos 4 tribunais regionais federais no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos uma boa tarde.